Olá pessoal, beleza? Eu sou o Thiago, professor de filosofia, e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês 10 semelhanças entre Sócrates e Jesus. Para falar aqui sobre Sócrates, eu utilizei como fonte principal as obras de Platão. E para falar aqui sobre Jesus, eu utilizei como fonte principal os evangelhos. Este é o Caverna Filosofal com seu especial de Natal. Acompanhe. Se você aí ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever aqui e fortalecer a cena da filosofia. Dois grandes personagens da história que se destacaram por seus pensamentos. De um lado encontramos Sócrates, o grande expoente da filosofia clássica. Do outro lado encontramos Jesus, o grande expoente da religião, expressão máxima do cristianismo. Agora vamos lá para as 10 semelhanças entre Sócrates e Jesus. Primeira semelhança: ambos não escreveram nenhum livro. Quem escreveu sobre Sócrates e sobre Jesus foram seus seguidores, mais conhecido também como seus discípulos. Também no caso de Sócrates, quem vai escrever sobre a sua obra e seu ensinamento também são os seus seguidores, os seus discípulos. Em especial podemos destacar Xenofontes e Platão. Podemos destacar aqui precisamente falando Platão, com seus diálogos socráticos. Boa parte que conhecemos da filosofia de Sócrates é derivada dos escritos de Platão. Segunda semelhança: ambos condenavam o apego material. Tanto Jesus quanto Sócrates, eles argumentavam de que o apego ligado às questões da alma eram mais importantes do que as questões ligadas ao corpo ou a bens materiais. Em Apologia, Sócrates vai tratar justamente sobre isso. Ele vai comentar que as questões ligadas à alma são muito mais importantes do que as questões ligadas ao corpo, à matéria ou à riqueza. Já na Bíblia também podemos encontrar várias passagens também que condenam esse excesso de apego à riqueza, às questões materiais ou às questões ligadas ao corpo. Não acumulei tesouros na terra, porque esse tesouro vai perecer. Não temais aqueles que podem matar o corpo, temais aquele que podem matar a alma. Então a gente vê aqui uma preocupação, mais espiritual ligada à alma do que a questão material ligada ao corpo. Nota-se aqui que há um paralelo, entre Sócrates e Jesus, onde as questões ligadas à alma elas são elevadas, em relação às questões materiais. Terceira semelhança: ambos marcaram a divisão de uma nova era na história. Deste modo, vamos encontrar a filosofia dividida no período pré-socrático, relacionado a Sócrates. Por outro lado, vamos encontrar no calendário ocidental o antes de Cristo e depois de Cristo, relacionado ao nascimento de Jesus. O pensamento de Sócrates foi tão importante para a história da filosofia que ela foi dividida no período pré-socrático e pós-socrático, ou seja, antes de Sócrates e depois de Sócrates. Quarta semelhança: ambos eram pessoas simples, pobres. Além deles condenarem o apego material, a simplicidade e a pobreza faziam parte da vida de Sócrates e de Jesus. Quando Jesus foi apresentado no templo, podemos perceber que a sua família não tinha muitas condições financeiras. A tradição da época era oferecer um cordeiro, e a sua família, sem muitas condições financeiras, acaba ali arrumando ali rolinhas e pombos, para oferecer como oferta. E até Jesus, na vida adulta, ele chegou a pegar algumas coisas emprestadas. Por exemplo, para pregar para uma multidão de fiéis, ele chegou a utilizar a barca de Pedro, como uma espécie de palanque. Ele chegou a pedir 5 pães e 2 peixes, emprestado para alimentar também uma multidão de fiéis. E ele também chegou a pedir um jumentinho para entrar em Jerusalém. Então percebemos aqui que Jesus ele não tinha grandes posses de bens materiais. Até o sepulcro onde Jesus foi colocado após a sua morte foi cedido, de certa maneira emprestado por um rico chamado José de Arimateia. Nem todos tinham condições de ter o sepulcro. Sócrates também era um homem pobre, desprovido de grandes posses materiais. No livro Os Filósofos, Hector Benotti vai dizer que Sócrates nasceu pobre e manteve-se dessa forma até os últimos dias, até a sua morte. Aristófanes vai descrever Sócrates como aquele que anda descalço, anda com roupas grosseiras e mora num simples casebre. Quinta semelhança: ambos foram condenados de maneira injusta. Sócrates foi condenado à pena de morte e teve que tomar um veneno chamado cicuta. Ele foi acusado falsamente de corromper os jovens com seus ensinamentos e de negar os deuses gregos. Jesus foi condenado à pena de morte. Ele teve que ser crucificado. Consideraram Jesus um agitador social e consideraram também que seus ensinamentos poderiam ser uma espécie de ameaça ao Império Romano. Tanto Jesus quanto Sócrates
causar ali uma espécie de incômodo, né, no Estado com seu pensamento e ensinamento. Né? Sem dúvida, essa questão de incomodar o Estado foi um grande fator contribuinte, né, para que eles fossem condenados. Sexta semelhança. Ambos criticavam um grupo social do seu meio. Vamos encontrar aqui, do lado dos pensadores, os sofistas e do outro lado aqui, do lado religioso, os fariseus. No campo da filosofia, vamos encontrar Sócrates criticando os sofistas. Sócrates considerava que os sofistas eram uma espécie de charlatões do conhecimento, né? Eles eram grandes mestres da retórica e relativizavam o conhecimento. E por esse fato de relativizar o conhecimento, eles acabavam tendo um descompromisso com a verdade na visão de Sócrates. Logo, a filosofia verdadeira não estaria presente nos ensinamentos dos sofistas. Já no campo religioso, Jesus criticava o grupo chamado fariseus. Os fariseus diziam ser observadores da lei judaica, mas no fundo muitos viviam de maneira moralista, né, e contrária aos seus ensinamentos. Logo, a verdadeira religião e ensinamento não estaria com os fariseus. Sétima semelhança. Ambos peregrinavam pelas ruas da cidade para passarem seus ensinamentos. Sócrates peregrinava bastante. Ele andava ali pelas praças, pelas ruas de Atenas, e por onde ele passava, ele falava com todos, com ricos, com pobres, com os escravos. Por onde ele passava, ele divulgava ali suas ideias e seus pensamentos. Jesus também peregrinava bastante ali, e por onde ele andava ali na Rua da Galileia, ele conversava com todos, né? Com ricos, com pobres, cobradores de impostos, leprosos. E por onde ele passava ali também, parecido com Sócrates, ele divulgava também ali os seus ensinamentos e passava suas ideias. Oitava semelhança, ambos eram grandes mestres das perguntas e utilizavam essas perguntas para passar os seus ensinamentos. As perguntas, elas são fundamentais na vida de Sócrates e de Jesus. Muitas vezes eles desconcertavam as pessoas com suas perguntas. Ou seja, a pergunta ela tem aqui um recurso pedagógico, né? De interrogar, não apenas por interrogar, mas para levar a refletir, para levar a ter uma espécie de certo conhecimento. Na Bíblia podemos encontrar pelo menos 100 perguntas que Jesus Cristo faz. Por exemplo, Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Por que me pergunta o que é bom? Por que olha o cisco que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no seu? Então notamos aqui também que em Jesus as perguntas ela também tem um caráter de exame de consciência, né? Além de visar passar uma espécie de conhecimento, né? De questionamento. Nos diálogos socráticos escritos por Platão, podemos encontrar Sócrates fazendo várias perguntas. Por exemplo, o que é virtude? O que é piedade? O que é coragem? O que é justiça? Podemos encontrar aqui as perguntas com esse papel pedagógico, né, de buscar conhecer as coisas, de examinar as coisas, né, de reflexão. Nona semelhança. Ambos podiam tentar se livrar da sua condenação, e mesmo assim foram adiante com seus ideais no julgamento. Sócrates passou um bom tempo na prisão. Críton, seu amigo, ele chegou a planejar uma fuga para Sócrates, só que Sócrates não aceitou, por considerar injusto, né, fugir do seu julgamento. Por outro lado, Jesus também mostra uma certa pacificação, né, em relação à sua prisão. Quando chegaram ali os soldados romanos para prender Jesus, o apóstolo Pedro tenta cortar a orelha do soldado. E Jesus reprime, né? Jesus mostra que está tranquilo em relação a isso, né? Não mostra resistência e se entrega, né? E em momento algum também te encontra alguma passagem de Jesus tentando fugir desse julgamento, né? Ele simplesmente aceita e leva adiante seus ideais. Décima semelhança. Ambos não tinham medo da morte. Quando deparamos ali com a leitura dos diálogos socráticos e deparamos também com a leitura dos evangelhos, percebemos que nem Jesus e nem Sócrates tinham medo de ser condenado à morte. A sensação que podemos ter ao fazer essas leituras é que tanto Jesus como Sócrates acreditavam verdadeiramente que estavam cumprindo sua missão. E nesse sentido, nem a ameaça de morte iria fazê-los recuarem. E recuar diante do julgamento e diante da morte seria uma espécie de contradição aos seus ensinamentos. Deste modo, vamos encontrar, tanto no julgamento de Jesus quanto no julgamento de Sócrates, uma firmeza ali de ambos, né? Nenhum deles pedindo clemência e defendendo ali os seus ideais até o fim. Caso você tenha achado legal esse vídeo, deixe o seu like, é muito importante para o canal. Desejo a vocês todos um Feliz Natal. Deus abençoe a todos.